A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, meus queridos irmãos e irmãs. É um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages. Você é o nosso convidado para os nossos cultos públicos que acontecem aos domingos às 19 horas. Estamos ali com as portas abertas, com todos os protocolos de higiene sanitária, né, para a nossa segurança nesses tempos de pandemia. Então você tem ali o álcool gel e a gente pede que você vá de máscara para permanecer no culto, né? O culto público, como eu falei, todo domingo às 19 horas, aberto ao público. Nós vamos agora à mensagem dos nossos patrocinadores, ao comercial deles. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós estamos então meditando na Palavra de Deus no livro dos Salmos, né? Então estamos fazendo uma leitura que nós cremos que Deus usa a sua palavra também para nos curar em tempos em que nós estamos vivendo de muito alarme quanto à saúde, quanto também as questões do resultado, né, do distanciamento social, que não tem sido bons com relação à saúde mental, saúde física, à saúde espiritual no geral. Então nós vamos ler mais um salmo, meditar muito rapidamente nele. Eu quero te convidar primeiro para a gente orar, pedir a Deus que esteja nos abençoando e nos iluminando neste momento de reflexão na Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te levar a tua palavra, Deus, através deste meio de comunicação. Que o Senhor esteja abençoando quem estiver ouvindo, ó Pai, abençoando o lar, a família, livrando do mal, ó Deus, curando os doentes, fortalecendo a fé, ó Deus, daqueles que estão enfraquecidos, estão precisando de um alento. Que o Senhor esteja usando o teu Espírito Santo, ó Pai, para fortalecer a fé através da tua palavra pregada neste programa, Deus. Te agradeço, ó Deus, por cada vida que está nos acompanhando, pela tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Lages. Que o Senhor continue nos abençoando, nos usando para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, então nós hoje vamos ler o Salmo 139, um salmo de Davi, para mim um dos mais belos salmos que ele escreveu, e fazendo um depoimento da soberania de Deus, da onisciência, da onipotência de Deus. Vamos ler então o Salmo 139. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Queridos, então nós trouxemos a leitura desse salmo para a nossa reflexão e pensando nos resultados aí de muita informação que chega para a gente, de irmãos, irmãs, de pessoas e parentes que estão sofrendo pelo distanciamento social. Alguns não podem nem abraçar seus filhos, seus netos. Então nós temos bastante relatos tristes sobre isso, né? De pessoas que foram encontradas sem vida e já havia dias que estavam assim, lá nos seus lares, isolados, sofrendo. E nós trouxemos a palavra de Deus justamente nesse momento para buscar essa cura, esse tratamento, principalmente um tratamento com Deus na parte espiritual, não é? Cremos que Deus pode restaurar a nossa vida, restaurar a nossa saúde, nos dar alegria novamente, mesmo em meio às lutas ainda que nós passamos, mesmo em meio ainda a esse momento de confusão, de incertezas. Temos certeza que a palavra de Deus é o caminho para a nossa cura. Queridos, eu queria trazer então aqui esse salmo que revela em Davi, né? Davi é inspirado por Deus justamente nesse sentido. Muitos desses que não podem conviver na sociedade, têm o risco da sua vida, estão se sentindo abandonados. E este salmo nos traz essa visão de alguém que conhece Deus e tem a certeza em que em nenhum momento ele conseguiu se distanciar de Deus ou Deus se distanciou dele. A consciência e a plena certeza de um Deus onipotente que pode todas as coisas. E um Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas. E Ele está presente conosco e Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E é nessas mãos que nós devemos confiar e depositar a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas dores, o nosso caminhar no dia a dia. Nessas poderosas mãos
é aquele que tem todo o conhecimento. Então, a nossa vida é muito frágil, né? Nós somos fragilizados, primeiramente, pelo pecado que nos atinge a todos. O pecado nos levou a um estado de vida que nós somos atingidos pelos mais diversos problemas, né? As nossas escolhas estão todas manchadas pelo pecado. A nossa saúde, a nossa vida, a nossa composição. Nós costumamos dizer na teologia que existe uma visão de que o reino de Deus já chegou, que quando nós cremos em Cristo como Filho de Deus, parte do reino de Deus já se concretiza. Mas não ele todo, é o tal do já e ainda não, né? Já estamos vivendo o vislumbre do reino de Deus, a pregação do Evangelho é sinal do reino de Deus entre nós, foi isso que Jesus trouxe também, com uma palavra muito forte, mas ainda sofremos as consequências do pecado, não é? Então, o crente, ou aquele que crê em Jesus, né, quando a gente fala o crente, a gente parece que está falando de uma categoria, de uma denominação. Não, o crente é aquele que crê, né, aquele que crê em Deus e em Jesus como seu Filho, principalmente. É essa a denominação crente. Né? O crente pode ficar doente? Pode ficar doente. Né? Estamos suscetíveis às doenças. O crente pode ter câncer, o crente pode ter Alzheimer, pode ter as mais diversas doenças psicológicas, pode ter, não deixa ele de ser um filho de Deus ou de crer em Deus, porque ele é frágil, porque está sujeito ainda às debilidades desse nosso mundo. Mas, quando nós temos a nossa fé firmada em Cristo, nós cremos que todas as coisas se fizeram novas e elas serão transformadas num piscar de olhos, ou seja, na nossa morte ou na volta de Cristo. A nossa morte também proporciona esse momento de transformação, né? Mas nós somos inspirados por Deus para buscar viver fielmente a Ele. E o Salmo 139, primeiro mostra essa questão do crer em Deus, da fidelidade, da fé. Então essa intimidade com Deus aparece nos primeiros versículos, e ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa palavra sondas ela é interessante porque ela denota um conhecimento profundo, abaixo da superfície. A sonda ela é um instrumento que ela penetra onde nós não estamos vendo. Então, essa figura de linguagem da sondagem é uma questão de profundidade, de intimidade de Deus. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Aqui não está falando de distância física. Aqui de longe é que Deus sabe a nossa constituição, sabe como nós pensamos, né? Quando você tem muita intimidade com uma pessoa, ela não precisa nem falar o que ela está pensando. Você olha para a cara dela, você já sabe, não é? Essa pessoa está pensando assim, está pensando assado, né? Mas quando há muita intimidade, né? Se você não tem intimidade, você não tem a menor noção do que está passando na cabeça da outra pessoa. Então, Deus nos conhece nesse tanto, né? Muito mais do que nós mesmos, porque ele diz aqui: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Essa não é uma questão de presciência, de dizer, Deus sabe o que vai falar. Ele sabe o que sai da nossa boca, porque ele conhece o nosso coração. E o que sai da nossa boca é exatamente o que está cheio no nosso coração. Não há uma coisa diferente que vai sair. Por mais que você esteja descolado da realidade, creia em coisas que não existem, né? Sei lá, você esteja delirando, não é esse o caso. Deus conhece você
na profundidade, que sabe que aquilo que você está falando é o que está no seu coração. A gente não consegue criar um personagem para Deus, nós não conseguimos ser hipócritas diante de Deus, né? Então veja bem, muitas vezes nós agimos assim com Deus, né? De uma forma hipócrita. Nós queremos que Deus nos enxergue através de um papel, de um personagem. Então quando nós vamos orar, nós nos apresentamos como um personagem santo para Deus. Ele nos conhece na profundidade. Por isso que a oração, Jesus falou, você entra no quarto e fecha a porta, porque ali é intimidade. Que Deus, quando te vê no secreto, Ele vai te responder no secreto. E Ele vai te ouvir. Porque é você ali. Não é um papel, você não está representando ninguém para a sociedade. Então, essa questão da intimidade com Deus nos leva a esse conhecimento de um Deus que nos conhece mais propriamente do que nós mesmos. E o segundo ponto é que quando a gente tem essa percepção do Deus que nos conhece, nós começamos a perceber o cuidado de Deus conosco. Ele começa a perceber que Deus está presente nas mais variadas situações, em todas as situações, na verdade. Ele começa a descrever, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. A ideia é de um Deus que tem tanto cuidado que Ele está te cercando, está colocando a mão em cima, está te colocando a mão aos lados, né? Para esse cuidado. E esse conhecimento é maravilhoso demais. É uma bênção. Ele diz aqui, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não posso atingir. Às vezes as traduções, principalmente do Antigo Testamento, né, trazem um pouco de dificuldade em a gente entender algumas coisas, né? Muitas vezes quando fala a palavra maravilhoso ou se maravilhou, é de uma perturbação, é de algo que você estranha. Esse maravilhar, isso não é você só ficar, que ótimo, né? Não, é alguma coisa que você não consegue compreender, alguma coisa que você não consegue compreender, muitas vezes aquilo te enche os olhos, né? É legal de você ver, mas você fica tentando racionalizar e você fica perturbado, aquilo mexe com você. E é isso, e é esse relacionamento que Deus tem conosco, que nos chama e muitas vezes nos espanta e nós tememos, né? Muitas vezes nós tememos Deus, né? Temos medo de Deus, porque a gente não consegue compreender o tamanho, né? O tamanho do amor de Deus por nós, da ação de Deus por nós e em nós. Isso nos espanta. Então a palavra, esse pensamento é maravilhoso demais para mim, é uma perturbação, na verdade, de conseguir contemplar a presença de Deus que está tão perto ao ponto dele dizer, a tua mão está em cima de mim, aos meus lados, cuidando de mim. Então esse conhecimento o espanta. E mais, esse conhecimento que ele não consegue atingir, ele diz, mesmo que eu procure fugir disso, né? Eu estou tão assustado, tão maravilhado com isso, que para onde quer que eu fuja, que eu tente correr, o Senhor vai estar lá, vai estar me protegendo, vai estar comigo. Ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Que coisa maravilhosa para nós trazermos para nós. Não tem como Deus nos abandonar quando nós nos entregamos a Deus, buscamos esse relacionamento, esse conhecimento com Ele. E aí você começa a entender por que você está vivo, por que você está onde está. Ele começa a falar sobre
o sustento de Deus na vida dele. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele começa a ter percepção de que as nossas vidas, cada vida, a vida dele em particular, tem um propósito para Deus. Não foi um acidente, não foi sem querer, não foi porque não se cuidou, não foi porque esse relacionamento não era permitido. Então você pode fazer as mais loucas ilações sobre você não ser aceito por ninguém, por você ter sido rejeitado quando nasceu. O seu nascimento foi às vistas de Deus, antes de ser concebido. Não é uma pessoa em especial. Todos nós fomos assim. Todos nós fomos assim. Deus conhece. Nos conhece antes de sermos algo definido. Ele relata aqui: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tem gente que, eu me espantei uma vez vendo um programa, que o programa abordava histórias assim: eu não sabia que estava grávida. Quando a pessoa via, estava dando à luz, eu nem sabia que estava grávida. Como que é possível isso, gente? Mas são histórias verdadeiras. Eu vi lá um atleta lá que era de alto desempenho, então toda a musculatura dela era reforçada e ela não percebeu que estava desenvolvendo uma criança no seu útero, no seu ventre, né? E aqui está que Deus conhece. A mãe não sabia, mas Deus sabia que ali estava se formando uma vida, e se formou uma vida. Então, queridos, esse salmo, eu vou encerrar por aqui, que o nosso tempo já deu, mas leia esse salmo, cara. Esse salmo, ele vai oferecer no final uma súplica sobre onde é que a gente está andando, quais são os nossos caminhos. Porque os nossos caminhos, como diz lá no Salmo 1 que a gente já falou, ou a gente vai pelo caminho dos pecadores, dos ímpios, que não tem Deus, ou a gente vai pelo caminho do justo. E o justo é o caminho do Senhor Jesus. E Ele está nos convidando para seguir esse caminho que Ele fez perfeitamente e nos justificou através da vida dele. Eu te convido a buscar ao Senhor Deus e conhecer o Senhor Jesus através da palavra dele. Deus abençoe seu lar, sua família, os seus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até
se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto.